Fala galera ligada no canal, meu nome é Fernando, esse é mais um Zona Mista e hoje vamos falar da figura aqui, vamos falar de John Textor, planejamento com J de gênio. Mas antes, peço que vocês curtam, comentem, compartilhem os vídeos do canal e você que não é inscrito, se inscreva. Traga pra gente mais likes, mais comentários pra gente continuar trazendo pra vocês conteúdo de qualidade, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho do homem aqui, da lenda, do mito por volta de John Textor. O que aconteceu? Que tudo saiu da perfeição de 2024 e entrou pra rota de colisão de 2025 com as loucuras do Textor, um pouco de egocentrismo e principalmente uma situação política do Botafogo em que nem o próprio Textor sabe se será o dono do Botafogo futuramente. O que está acontecendo? Mas antes, vamos falar do jogo de ontem, coisa rápida, tá? O Botafogo ele foi eliminado da Libertadores da América, ele vai... né, na altitude de Quito, 2.850 metros, enfrentar a LDU. A LDU faz 2-0. O Botafogo não joga. O Botafogo não compete. Do mesmo jeito que eu falei do Inter no último vídeo, eu vou falar do Botafogo. O Botafogo ele não competiu. A LDU com um time limitado, com o pior time talvez desta década, e talvez da década passada também, ela parecia... o carrossel holandês de 74, a seleção de 82, a seleção de 70. É inacreditável como o Botafogo ele não competiu, como ele não correu, como ele não entregou. Entendo, era um jogo na altitude, isso eu entendo perfeitamente. Mas não significa que o time não consiga sequer segurar a bola. O Botafogo não, ele nem competiu, porque ele não correu atrás da LDU, e dificilmente o Botafogo ia correr mais que a LDU. E o Botafogo não conseguiu utilizar a sua característica, que é principalmente a parte física, tá? A parte de entrega. Outra coisa que eu também pretendo falar um pouco mais à frente. Com 8 minutos, mais ou menos, 7 minutos, a LDU abre o placar com um Vidia 1000, tá? O zagueiro da LDU ele vai avançando, cruza a bola... tem uma falha, acho que a zaga do Botafogo falha em conjunto, mas ainda assim a LDU não consegue aproveitar, tanto que seria um gol perdidaço, um gol assim na pequena área com o John Batito sem goleiro, a LDU perderia o gol, mas ainda assim na briga, na guerra, na continuidade da jogada, a bola sobra para o Vidia 1000 que ainda tem tempo de arrumar, ajeitar a bola, ajeitar o corpo e disparar, para ver o nível de competitividade que o Botafogo estava oferecendo para a LDU ontem. Faltou punch, faltou guerra, faltou força, faltou tudo. E a LDU, ela não tinha qualidade para chegar tabelando. Eu não conseguia ver a LDU tabelando. Mas era sempre no chute de longa distância para aproveitar os efeitos da altitude. Era sempre na finalização, algumas passando perto, outras nem tanto. A LDU chegou um momento que ela chutou 11 vezes a gol contra o Botafogo. Óbvio que essas 11 não foram no gol. Mas o Botafogo, quando vira o segundo tempo, o Botafogo não entrega. Entendo também o fator das lesões, tá? Entendo que o Arthur Cabral não estava bem, ele estava machucado. O Montoro não estava em plenas condições. O Newton, que entrou no segundo tempo, junto com o Montoro e com o Cabral, não estava em plenas condições. O que eu não consigo entender é o Marçal jogando improvisado como zagueiro. Ah, Fernando, mas no Lyon o Marçal já jogou assim na última temporada e tudo. Ok, gente, tá? Isso aí eu entendo, aceito porque realmente aconteceu. Só que no Lyon, quando ele jogou assim como zagueiro, ele não enfrentava a altitude. Ele não enfrentava a adversidade que a altitude traz. Ele tem que correr, ele tem que se matar. E assim, outras equipes mais físicas. Na França o futebol não é tão físico, ele é mais técnico, né? Não é um futebol tão de entrega física quanto é, por exemplo, alguns dos jogos na altitude, principalmente em Quito. Sendo que ele tinha o David Ricardo no banco, não faz muito sentido. Agora vamos pro lance do segundo gol, que tá gerando um chororô, um bafafá, uma reclamação do Botafogo. Teve o pênalti, né? A bola bate no braço do Marlon Freitas, né? Acho que é o Guerron não, perdão, o Gruezo que vai chutar.
ele bate, a bola pega no braço do Marlon Freitas, ele tenta até colocar o braço para trás, não consegue. Só que assim, no lance inicial da jogada, que foi o escanteio, a bola saiu e ela bateu no jogador da LDU. Não era para ser escanteio, era para ser um tiro de meta para o Botafogo. Ah, Fernando, passaram a mão. Olha, realmente o lance não existiu. Mas daí a você pensar que passaram a mão, tem uma diferença muito grande. Porque esse tipo de lance acontece 84 vezes. Tanto que a FIFA está tentando modificar a regra para ter a discussão do VAR ali no escanteio. Porque hoje no protocolo do VAR não existe o VAR para o escanteio. Tá? Acredito eu que sim, deva mudar, porque 15, 20 segundos você vai ver e pronto. Tá? É se bateu ou se não bateu. Não tem essa de ângulo, não tem essa de pertinência, não tem nada disso. É só se teve o contato. Realmente a bola não era para ser escanteio. Aconteceu, foi escanteio. Uma pena a casualidade do Botafogo, que teve a sua imprudência, que teve a sua falta de garra, a sua falta de entrega penalizada com 2-0. A LDU ainda teve um jogador expulso aos 30 do segundo tempo, num carrinho que ele acerta com as duas pernas o Jefinho, que entrou fazendo bagunça. Mas ainda assim o Botafogo só teve uma chance, que foi com o lateral Vitinho, que ele recebe um cruzamento do Barbosa e ele dá uma chapada que passa perto do gol, mas em 15 minutos o Botafogo só apresentou isso. Em 15 minutos a LDU ela deu uma retraída, porque estava 10 contra 11, isso é do jogo, isso é normal. Mas o Botafogo ele não aproveitou as chances que teve. Faltou o punch pro Botafogo, faltou entendimento, não só pro Botafogo, faltou entendimento pro Ancelotti, que foi mexer no Botafogo com 17 minutos do segundo tempo. Ele demorou muito para mexer, ele demorou muito para entender a proposta que a LDU tinha. Era óbvio, era nítido, era claro. Ia ser um time físico muito forte, aproveitando a sua jogada principal, que não era no meio-campo, era nas pontas. Ou seja, reforçar a zaga era o ideal para o Botafogo. Você colocar um jogador improvisado na zaga não me parece algo como o ideal. Você deveria reforçar a marcação, principalmente dobrar, né? Os pontas do Botafogo deveriam ajudar os laterais também, porque era ali onde o jogo da LDU se concentrava. Não foi feita uma coisa, não foi feita outra. O Ancelotti foi muito mal no jogo de ontem, mas a culpa também não é só dele, tá? O vídeo é mais para falar sobre o planejamento do homem aqui, ó. O vídeo é para falar do péssimo planejamento, do paupérrimo planejamento do John Textor para a temporada. O Textor, ele deu uma entrevista nesse ano, quando teve a desmontagem do elenco do Botafogo, que isso era para ser encarado como um processo dele, que ia se mexer muito no elenco, ia ter uma rotatividade que gerasse essa rotação, que iam sair muitas peças. Do ano passado, ele perde o Luiz Henrique, ele perde o Thiago Almada, que eram os destaques do time, ele perde o Bastos, porque o Bastos joga a temporada inteira, aí se machuca, não volta mais. Ele também perdeu o Pantaleão, que acabou se machucando muitas vezes, tá? Ele também perde o Igor Jesus, que era o destaque do time. O Jair, que vem para o lugar do Pantaleão, que ele contrata, ele também perde. Então, ainda assim, e até esquecendo, ele perde o Gregory. Então ele perde meio time pelo menos. Não dá para você montar e remodelar a cada um ano, a cada 6 meses, meio time e acreditar que você vai ser campeão de algo. Ah, mas tem dinheiro, é SAF. Não faz diferença, gente. Não faz diferença, porque rotatividade no futebol não faz bem. Em qualquer segmento da nossa vida, rotatividade extrema não faz bem. Nunca fez, e não é agora que vai fazer. Não é reinventando a roda, Textor, que você vai conseguir mudar, né, a visão e a segmentação do futebol. Sabe, rotação nunca foi algo bom para o futebol. Dizendo isso, eu vou trazer um histórico para vocês terem uma noção das barbaridades, das cagadas, das loucuras e da tomada de decisão que é muito incongruente do senhor John Textor. Vamos começar pelo fato de que quando o Arthur Jorge sai, o Botafogo fica sem técnico por pelo menos 60 dias. O próximo técnico, que eu vou falar mais à frente, só foi chegar quase no Carnaval. Teve o começo do Campeonato Carioca, todo mundo usou para testar jogadores,
para laboratório, para criar novas possibilidades. Só o Botafogo não usou pra porra nenhuma. O Botafogo não usou pra nada. Tanto que se você pegar dos jogadores que o Botafogo tentou utilizar, só o Newton subiu. Não teve mais ninguém. Não teve mais nada. Não teve nada. Infelizmente. E isso acaba sendo uma mácula negativa para o John Textor, porque ele perde um tempo que ele poderia estar trabalhando em cima de trazer novas peças da base, reposicionar o time ali, trazer alguns jogadores da base. Não conseguiu, não trouxe nada, não conseguiu nada e ainda estava sem treinador. Mediante esse tempo que foi passando, o Botafogo teve duas Copas que ele não tinha. Copas entre aspas, né, que são jogos que valem troféu, que é a Recopa Sul-Americana, que o Botafogo tomou uma guasca do Racing. O Racing de Avejaneira foi o campeão da Sul-Americana, meteu um 4-0 no Botafogo. 4-0. Tá? E a Supercopa do Brasil. O Botafogo foi campeão brasileiro, pegou o Flamengo campeão da Copa do Brasil, tomou um 3-1. Que também ficou barato, porque o time do Botafogo ainda estava desajustado. E o time do Botafogo pegou dois times que estavam ajustados, com o seu trabalho sendo segmentado e principalmente tendo já uma base. Olha a diferença, olha o que aconteceu. Porrada no Botafogo. E aí, no final ali, né, perto do Carnaval, o Botafogo inventa esse cara aqui. Renato Paiva. Antes de qualquer coisa, tá? Saiu uma informação do John Textor na época falando que o Botafogo naquele período ia determinar o novo treinador e que ele morava no Rio de Janeiro. Cara, se falou em Tite, se falou em Sampaoli, até falaram aí que o Jorge Jesus ia comprar casa no Rio de Janeiro. Mas aí, quando vem Renato Paiva, sabe aquela brochada que dá que você fica... Ai. Literalmente, esse foi o sentimento do torcedor do Botafogo. Você sai de um Arthur Jorge que estava no melhor momento da carreira dele, que estava no seu melhor momento, no seu melhor trabalho, conseguindo ótimos resultados, para um Renato Paiva. O Paiva teve um determinado destaque no Del Valle do Equador. Depois ele vem pro Bahia e só Deus sabe como ele foi escorraçado do Bahia. Ele foi escorraçado, o Bahia quase caiu, o Bahia foi mal, virou persona non grata na Bahia. A torcida do Vitória tem ele como ídolo. Em momento nenhum ele se mostrou conexo com a realidade do Botafogo. O Botafogo não entregava, não jogava naquele ritmo que jogou no ano passado. Não jogava, não entregava. E foi esfacelando, foi desmontando, porque a identidade que aquele Botafogo tinha deixou de existir. Ela deixa de existir. E não é que o Botafogo perdeu e repôs, vou citar o exemplo do São Paulo, que vende e repõe com jogador de graça, não gasta nada. Não, eu vou deixar uma lista aqui para vocês darem uma olhada. De cabeça eu não vou lembrar todos os jogadores e aí vocês deem o enfoque, pausem o vídeo e vejam jogador por jogador. O Botafogo gastou 640 milhões aproximadamente. 640! Tem time que não arrecada isso no ano. Cruzeiro, Vasco, Inter, Grêmio, Atlético Mineiro, Mirassol, Juventude, Sport, Fortaleza, Bahia, o Santos, essa galera toda não arrecada 600 milhões por ano. Isso foi o que o Botafogo gastou em reforços. O Botafogo trouxe o Jair dos Santos, pagou um pouco mais de 70 milhões e vendeu também próximo disso. O Botafogo gastou 120 milhões, se eu não me engano, no Endo, acho que foi 120, 123. O Botafogo gastou 142 milhões no Danilo. O Botafogo gastou 48 milhões no Juan Seco. Meu amigo, eu sem joelho jogo mais bola que o Juan Seco. Eu jogo mais bola que ele. E o Juan Seco nem aqui tá. O Juan Seco foi emprestado. Então você gasta 48 pila num jogador para 6 meses depois você emprestar o cara. É um planejamento genial. Isso que eu não vou nem falar muito de outros jogadores. Acho que o David Ricardo eu não vou nem colocar nesse balaio, porque o Botafogo gastou um pouco mais de 11 milhões, quase 12 milhões. Tem o Jefinho, que o Botafogo gastou 39 milhões para contratar, e o Jefinho nem jogar direito, o Jefinho joga.
Marçal, que voltou do Lyon, mas voltou sem custos. O Léo Lin, que o Botafogo gastou na casa de 10 milhões. Então, assim, grana o Botafogo gastou. O Botafogo gastou quase 100 milhões. Quase 100 milhões no Arthur Cabral. Quase 100 milhões, quase 100 pila no cara. Teve a contratação do Montoro, que foi, acho, uma boa contratação, eu acho que foi bem. Tem o Santiago Rodrigues, que nem joga direito, e foi um investimento de mais de 60 milhões do Botafogo. Nem jogar o cara joga. Aí acontece o Mundial, acontece essa montagem de elenco, e o Botafogo, ele perde muita capacidade, muita qualidade, porque o Caio tava entregando o mesmo nível do Jair, só que o Caio se machuca muito. E aí você perde o Jair, o Caio se machuca, você perde o Igor Jesus, que estava jogando uma barbaridade para repor com o Arthur Cabral, que é um bom jogador, mas não chega aos pés do que o Igor Jesus fazia pro esquema e pro funcionamento desse esquema. O Igor era um cara móvel, voltava, marcava, ajudava, decidia, criava, abria espaço. O Arthur Cabral não, ele é um cara mais parado, é um cara de definição. Então o Botafogo muda, o estilo de jogo muda muito. Totalmente diferente. Aí o Textor, que foi uma... O Textor não, perdão. O Paiva, que foi uma assumidade do John Textor. O Textor falou, eu bato no peito e eu resolvo essa papagaiada aqui. O Textor meio que não colocou o Botafogo pra peitar o Palmeiras no Mundial. Foi eliminado pelo Palmeiras, não jogou, foi jogar depois dos 90 minutos. E aí ele foi desligado. Recebeu até que surpresa a notícia. Quem o Textor contrata depois? Isso que ele demorou, tá? Ele ficou acho que quase um mês sem contratar um técnico. Ele contrata o David Ancelotti, o filho do Carlo Ancelotti. Ah, meu irmão, para que eu vou embora. Para que eu vou embora. O David Ancelotti, e com outra chancela do Textor dito por ele, meu amigo, ele nunca treinou. Ele nunca treinou, e aí tu pega e coloca o cara que nunca treinou pra ser treinador da primeira experiência dele no Botafogo? Ah, meu amigo, aí fica difícil defender o Textor, né? Isso que a gente não tá nem falando das barbaridades do Textor também, referentes à holding dele lá, que é a Eagle, que ele quase caiu fora, referentes ao Lyon. Saiu o balancete do Botafogo no último mês de agosto, se eu não me engano, acho que foi no dia 8 de agosto. Saiu o balancete de agosto com o Botafogo com arrecadação recorde. Pô, legal! Do baralho, como dizem aqui uns colegas nossos, pra não inferir o palavrão no vídeo. Mas não adiantou de nada, porque você vai ver, ele emprestou dinheiro a Deus e o mundo pra salvar o Lyon, e o Botafogo, que teve uma arrecadação de 800 milhões, que foi um recorde, ele teve um déficit de 300 milhões de déficit. Ah, mas ele tem que receber do Lyon, porque ele vai receber. Tá, mas ele não recebeu agora. E vai demorar para ele receber. E vai gerar uma rotatividade. Rotatividade essa que talvez o Lyon nem pague na próxima janela. E na próxima janela, ele tem a obrigatoriedade, ele tem a obrigação de contratar para fortificar o elenco. Esse elenco do Botafogo tá fora da Copa do Brasil do ano que vem. Se não ganhar a Copa do Brasil desse ano, e se não terminar pelo menos entre os 6 primeiros. Ele tá fora. Aí é 90 milhões de reais em possibilidades, premiações, entrega, valor de ingresso, ticket, o cacete A4 que você deixa de ganhar. Isso que eu nem tô falando de Libertadores, que é outro valor de ingresso, outra mobilização, outro valor de jogo. Cada vitória numa Libertadores custa 1 milhão custa 300 mil dólares. Só fazer a taxa cambial, é 1,5 milhão de vitória por jogo que o Botafogo vai deixar de ganhar no que vem num torneio que ele talvez nem esteja. É difícil defender, até porque o John Textor, ele tá com um problema, ele não tem grana no bolso para comprar o Botafogo, tá? Ele não tem grana no bolso. A holding do Textor passou a perna no Textor, o Textor ia perder, né, o poder do Botafogo, a dominância, o domínio do Botafogo, e ele ia ficar sem clube. E aí ele, sem grana, porque ele não tem grana pra nada, ele tá pelado, tá mais pelado do que eu gravando o vídeo aqui. Tá peladaço. Não tem grana nenhuma. Aí o que ele foi fazer? Vou me envolver com o Marinax. O Marinax que é dono do Nottingham Forest, o Marinax que é dono, acho que do Arouca de Portugal, o Marinax que tem negócio lá na Grécia com o Olympiacos, o Marinax que tá tendo negócio com Casares lá no São Paulo. Pro Marinax descolar essa grana. E aí vai ficar devendo outrem lá na Grécia, que é o Grupo Ares, vai dever o Marinax também e tudo. Então,
O Botafogo sai de um time que tinha uma identidade, uma cara, uma robustez para algo que não tem um caminho. Isso que eu não falei da porcaria do scout do Botafogo, que saiu de jogadores fortes como Xanga Bastos, que é um negão alto, forte, que tem robustez, rapidez, tempo de bola. Um Marlon Freitas, que é um cara alto, que é um cara forte. O Luiz Henrique, que era um cara alto, que era um cara forte também. Olha os jogadores que o Botafogo tem no seu comando de ataque. O Montoro, que é um menininho de 1,60 m. O Arthur, que tem 1,60 m. O Savarino, que tem 1,60 m e não está numa temporada boa. Falta força, falta punch. Não sou contra a altura, não sou contra nada disso, mas falta punch. Ah, Fernando, o Savarino jogou bola pra caramba no passado. Legal, olha quem tava do lado do Savarino. O Almada, o Luiz Henrique, que era um tanque. O Marlon Freitas, que era outro tanque. Ficar jogando com muita gente que falta força não dá. Mudou toda a identidade, falta muito. Infelizmente, o Textor se perdeu na arrogância e no ego da vitória. A vitória foi a maior derrota de John Textor no Botafogo até o momento. Deixe seus comentários aqui, comente, curta, compartilhe, deixa a sua opinião que eu quero saber o que você pensa a respeito. Se chegou no final do vídeo, deixa o seu curtida também. E principalmente, você que não é inscrito, bora se inscrever no canal, tá bom? Que por hoje, galera, eu me despeço, até porque sextou.